Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui nesse canal. Confesso que pra mim foi bem difícil, eu fiquei relutando pra começar de verdade isso, mas meu marido sempre fala, já gravou? Vai gravar, já postou, já editou, e eu nem tinha gravado ainda, mas estou aqui. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Rebeca, tenho 23 anos, acabei de ter uma bebê e esse meu primeiro vídeo é contando um pouco do meu relato de parto. Eu tenho um daily lá no Insta, onde eu posto muitas coisas e lá eu abri uma caixinha de perguntas, né, e as meninas pediram para que eu gravasse contando sobre o relato de parto. Só que como ele é muito extenso, digamos assim, né, não dá pra postar lá no Insta. Então eu já aproveitei e vou postar aqui. Então, bora lá. Tudo começou, eu tava com 38 semanas, fui pro hospital porque eu tava com algumas dores maiores, né, do que o normal, mas tava tudo bem. Fui no hospital durante uma semana, assim, e aí o meu médico, eu tinha passado numa consulta com o meu médico e ele falou: olha, vem no dia 4 de março, porque vai ser a última consulta que a gente vai fazer do pré-natal, porque a gente marcou a cesárea pro dia 11 de março. Aí, beleza. Aí eu fui para o hospital nessa semana antes do dia 4 e na segunda, que foi o dia 4 de março, eu fui para o hospital para passar com ele, né? Só para ver se estava tudo bem, se eu não estava em trabalho de parto, se o bebê estava bem e tudo mais. E aí eu cheguei lá no hospital, eu tava com a pressão muito alta, né? Muito, a minha pressão tava 15/10. E aí eu fui fazer os exames e aí o médico falou assim: olha, sua pressão tem que rebaixar, vamos ver. E aí isso na primeira, né, na primeira vez. Aí ele falou assim, agora você vai fazer os exames e tudo mais. E aí, beleza, fiz alguns exames normal, né, cardiotoco, aí eu acho que eu fiz de sangue também, eu fiz algumas outras coisas lá que eu não lembro agora. E aí eu passei praticamente o dia inteiro no hospital e também esperando para que a pressão abaixasse. E aí quando eu cheguei, ele me chamou, né, tipo, retorno na sala, minha pressão estava 14/7, ou seja, não tinha baixado praticamente nada e olha que eu estava lá o dia inteiro. E aí ele falou simplesmente assim, a gente vai ter que fazer o seu parto agora. E aí eu falei, quê? Aí ele, vai fazer o parto agora. Eu vou ligar pra ver se tem sala disponível, se tem quarto, porque você vai ter que internar agora e já era. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu tinha entrado sozinha na sala, porque como era retorno, ia ser muito rápido. Aí eu liguei pro meu marido, que ele tava do lado de fora, assim, nas cadeiras. E aí eu falei, amor, vem aqui na sala agora, porque o médico tá querendo já me internar. Aí o Pedroso entrou na sala, e aí... Pedroso é meu marido, pra quem não sabe. E aí o médico começou a ligar lá pra ver se tinha quarto disponível, sala pra cirurgia e tudo mais. E aí eu falei pra ele assim, doutor, é o seguinte, não tem como ser hoje, tá? Não tem como. Eu ainda preciso terminar minha mala, preciso avisar minha família. Não tem como. Aí ele falou, se tiver quarto você vai ficar, se não tiver você vai ter que ir embora mesmo. E aí você volta meia-noite. Aí eu falei, beleza. Aí não tinha quarto, graças a Deus. Aí o médico falou assim, olha, você toma cuidado, porque se você vê que sua visão tá ficando turva, se você sentir dor muito forte na cabeça, se você sentir que vai desmaiar, você tem que vir direto pro hospital. Não adianta você ficar em casa, tomar um remédio. Não adianta. Você tem que vir correndo pro hospital. Então a gente ficou avisados. E aí ele falou, vamos marcar pra amanhã então, 7 horas da manhã vai ser o seu parto. Ou seja, eu tinha marcado a cesárea pro dia 11 e tive que adiantar uma semana. E aí foi quando, né, a gente marcou pro dia 5. Beleza. No caminho de casa, eu já tava falando com meus pais, com os pais do PP, meu marido. A gente já tava falando com todo mundo, né, avisando que ia ter que adiantar pra estar em oração também, porque realmente era grave, né, não só pra mim, mas pra bebê também. E aí, cheguei em casa, terminei de fazer as coisas, piriri pororó, meus pais vieram aqui e tal. E aí a gente foi pro hospital. Quando deu meia-noite, eu já tava fazendo minha ficha. Eu consegui entrar, né, no quarto, porque é muita burocracia, né, porque você tem que assinar um monte de papel, tem que passar num monte de lugar, não que seja errado, mas aí entrei no quarto, era 3 horas da manhã e o parto foi marcado às 7 da manhã. Quando deu 6 e pouco tal, as enfermeiras já chegaram lá no quarto e aí eu já me troquei, já fiquei pronta pra cirurgia, né. E aí beleza, fui pra sala de cirurgia. Às 7 e pouquinho a gente já tava lá. Graças a Deus meu marido entrou comigo. Gente, tomei a hack.
né? Muita gente fala sobre a hack, que dói, que isso, que aquilo, que é perigoso e tal. Assim, a minha experiência foi muito tranquila, gente, muito. Dói, obviamente, na hora que o líquido entra, mas é igual quando você vai tomar qualquer vacina, qualquer injeção, o líquido entra, então você sente, até mesmo quando você vai tomar soro na veia, né? Mas pra mim foi muito tranquilo, eu segurei a mão do meu marido, eu tava até brincando com a enfermeira, falei, se meu marido não chegar a tempo, porque eles têm que colocar a roupa, né, enquanto a gente vai sendo preparado, eu falei, se meu marido não chegar a tempo, eu vou ter que segurar a sua mão. Aí ela riu, ela, claro, eu tô aqui pra isso e tal. E aí segurei a mão do meu marido, que ele chegou a tempo, foi bem tranquilo, né, dá aquela dorzinha, mas não é nada assim do jeito que o pessoal tava falando pra mim, né, tipo assim, tava me colocando medo mesmo. Mas eu falei, não, quero viver a minha experiência. Beleza. Aí você fica meio grog, né, você não vê nada, você também não sente nada, né, as pessoas falam que sentiam, tipo, o médico mexendo, assim. Gente, eu particularmente senti bem pouco, eu não consegui sentir de uma forma, tipo, de incômodo, sabe? Tipo assim, não. E eu só percebi que já tava acontecendo quando eu comecei a ver a fumaça, né? Porque corta a pele, né? Queima, assim, e tal. E aí vai subindo a fumaça, assim. Mas foi bem pouco. E aí a bebê nasceu. Na hora, eu tava muito em outro planeta. Por quê? Eu acho que por conta da pressão, porque minha pressão ainda não tinha baixado. E a questão da anestesia e tudo mais. E aí eu tava meio grog, tanto é que quando a bebê vem pra mim, eu não percebo que é a bebê e eu nem tipo assim, eu falei, mano, já nasceu? Como assim? Foi porque, gente, é muito rápido. O que mais demora é pra costurar, né, depois. Mas mesmo assim também não demora muito. Enfim. E aí o parto foi super rápido. Lembro, né, do meu marido, meu marido, a bebê, a gente tirando foto e tal. E eu ficava olhando, eu falava, gente, é minha, tipo, é minha filha, saiu de mim, é verdade, tipo, é real agora, sabe? E aí que vem a questão, né, o ponto X, assim, do meu parto. Enquanto o meu marido saiu para mostrar a bebê pra nossa família, né, ali no vidro e tal, eu ouvia o médico falar assim, a pressão dela tem que abaixar, senão ela vai pra UTI. E ele repetiu isso várias vezes. E quando a pressão tá alta, quanto mais nervoso a gente fica, mais ela aumenta, né? Então, dentro, assim, de mim, eu falava, Deus, não deixa minha pressão subir mais, eu quero ficar calma, eu quero ficar bem, vai dar tudo certo, tudo mais. Por fim, eu acredito que estabilizou a pressão, por isso que eles terminaram a cirurgia, né? Me fecharam e tudo mais. E aí eu fui para uma ala, que é onde a gente fica com o bebê para ter aquele momento pele a pele, né? Então a gente recebe um top e o bebê fica dentro desse top para mamar e para ficar pele a pele, né? E até sair o efeito da anestesia, até a gente conseguir andar e tudo mais, né? E aí, enquanto eu tava lá, eu comecei a me sentir meio fraca, isso a bebê já mamando. E eu comecei a me sentir muito fraca, mas eu não tinha força pra falar. E a enfermeira olhou pra mim, ela viu que eu não tava bem, e ela veio na minha direção. E eu falei pra ela, tipo assim, tô fraca, alguma coisa assim. Eu falei, vou vomitar, sei lá. Não consigo lembrar de muitas coisas, eu lembro de alguns flashes. E aí na hora ela subiram a minha maca, né, então subiu o meu pé e a minha cabeça baixou. Eu consigo lembrar de estar nessa posição. Aí eu lembro que a bebê tava dentro do top e eu morrendo de medo dela cair. Aí chegou uma outra enfermeira, pegou ela, a bebê, né? E aí eu lembro da que tava desse lado, ela falava, tem que abrir o soro, tem que abrir o soro. Aí a outra assim, cadê a injeção tal? Porque elas tinham que aplicar uma injeção na perna. Eu acredito que seja anticoagulante, né? Por conta de trombose e tudo mais. E aí tinha uma outra aqui do meu lado, que ela tava procurando veia pra colocar o acesso, enfim, uma loucura, gente. E aí, eu fiquei desesperada, porque eu não conseguia falar, ninguém falava nada, a não ser, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cadê o doutor dela, tem que ligar pro doutor, tem que falar com o doutor. E, tipo assim, um negócio, e eu por dentro só assim, Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E aí eu fiquei mais em choque quando eu vi que a minha maca inteira estava cheia de sangue. Eu tive uma hemorragia, o que é muito grave, né? O meu médico depois explicou que eu tive essa hemorragia porque meu útero não contraiu quando a bebê saiu. E isso é muito perigoso. Muitas mulheres morrem porque essa hemorragia, ela acontece, na maioria dos casos, internamente. E aí não dá pra ver, né? Porque geralmente demora, demora entre aspas, né? Mas até o momento de fechar, por exemplo, a mulher ali,
né? Às vezes não acontece a hemorragia, não tem como controlar. E aí acontece só depois, e aí a mulher começa a ter hemorragia interna, e até sair, até descobrir, demora, e às vezes não, né? Na maioria dos casos, as mulheres podem morrer. E quando meu médico falou isso depois, eu fiquei em choque, fiquei desesperada. Mas continuando, né, no meu caso, a hemorragia foi externa, graças a Deus, ela saiu e a minha maca inteira ficou cheia de sangue. E aí eu também lembro delas falando, eu lembro da sensação de estar toda molhada, né? E eu fui, tipo, elas me viraram para outra maca porque eu ainda não estava sentindo as pernas, eu não conseguia me mexer. E elas me viraram para outra maca. E aí fiquei naquela maca até melhorar. Fiquei um tempinho sem pegar bebê, e eu precisava pegar bebê porque precisava ter o pele com pele. Se bem que ela tava no bercinho ali, que se eu não me engano é aqueles bercinhos de UTI, sabe? Que eles são quentinhos e tudo mais. Então não tava acontecendo nada grave com a bebê, né? Tava tudo certo com ela, o problema era eu mesma. E aí eu continuei lá na maca e tentando melhorar, mas eu lembro que eu apaguei nessa hora. E aí eu tive a segunda hemorragia. E eu lembro que a enfermeira, ela apertava bem aqui, assim, e ela apertava tão forte que eu segurava a mão de outra enfermeira, porque doía demais, 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 demais. Foi horrível essa dor, horrível. E eu lembro que o sangue fazia assim, ó, tipo como se estivesse estourando uma bolha. Tipo, tava coagulando e precisava estourar para sair. E eu lembro dessas sensações e desse barulho. E aí eu lembro que elas recolheram sangue, né, do meu braço, e eu tava recebendo medicamento já lá. E aí eu comecei a pedir pra Deus, falei, Deus, me ajuda a melhorar, eu preciso sair daqui, eu preciso ir pro quarto, eu preciso melhorar. E o meu parto acabou, era 8 da manhã, e isso já era tipo meio-dia, 1 hora. Eu fui pro meu quarto, já tava dando 2 horas da tarde quando eu fui pro meu quarto, e eles não estavam falando absolutamente nada. Tipo, não falaram nada pra mim, não falaram nada pra minha família, não falaram nada pra ninguém. E eu tava muito preocupada com isso, justamente. Que eu ficava pensando assim, gente, será que alguém tá avisando meu marido? Será que alguém tá falando alguma coisa? Será que alguém sabe o que tá acontecendo, né, lá fora? E, enfim, e aí lá de dentro, eu, nessa luta interna, precisava melhorar e eu, Deus me ajuda, eu preciso ir pro quarto, eu preciso ficar com a bebê. E aí depois eu fiquei lutando contra o sono, né, porque eu tinha tomado mais medicamento, então eu fiquei lutando contra o sono pra ficar com a bebê no meu colo, pra ser liberada logo. Minha perna já tava voltando já, até porque elas aplicaram injeção, né, então acredito que isso também ajudou a voltar, mas todo esse processo teve 5 horas, né, e foi, gente, foi loucura total. Eu achei que ia morrer, eu achei. E aí, quando deu 1h30, 1h40 mais ou menos, elas me liberaram pra ir pro quarto com a bebê. E aí eu fui, e aí a enfermeira, ela falou assim, olha, a gente vai saber se você tá bem agora, quando a gente trocar você de maca, né, você ir pra sua cama mesmo. E aí que veio outra questão, porque quando elas me colocaram lá naquele quarto, né, me levaram pro meu quarto e me colocaram na cama, simplesmente saiu um monte de sangue de novo. E eu fiquei assim, meio mal, né? Ninguém sabia. Meu marido não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E aí eu cheguei assim, pálida, eu não tinha cor, mas o meu lábio, ele era branco. Tipo assim, da mesma cor que tá a minha pele aqui, era o meu lábio, não tinha cor. Eu fiquei muito pálida. Por quê? Por conta da hemorragia, eu tive anemia, porque eu perdi muito sangue. E aí lá mesmo no hospital, né, eu tomei banho e tal, e fiquei lá na maca, na cama, né, do meu quarto, já tava com meu marido, com a bebê e tudo mais. Eu tava muito lerda ainda, acredito que por conta dos medicamentos que eu tomei, né, eu tava em outro planeta, eu não estava bem, tipo assim, eu queria chorar toda hora. Relembrar pra mim é um pouco difícil, porque foi muito difícil, eu realmente lutei contra a morte e sozinha, né, na verdade com Deus, mas foi muito louco porque ninguém sabia, né, e enfim, e aí eu tava lá no quarto, cuidando da bebê, expliquei pro meu marido, pra minha mãe um pouco do que tinha acontecido, mas na minha cabeça tinha sido algo normal, sabe, na minha cabeça era algo comum de acontecer. Mas depois que eu fui vendo, na verdade eu fui contando a história para as outras pessoas,
eu fui vendo que era mais grave do que eu imaginava. Mas enfim, aí a médica, a enfermeira lá chegou, trouxe 2 bolsas de ferro para eu tomar. Eu tive que tomar para repor, porque senão eu não conseguiria viver naqueles dias, literalmente, né? Porque a gente doa muito de nós ali. E eu tomei tudo aquilo e para finalizar toda essa questão, né, eu fiquei bem, mas fiquei tomando muitos medicamentos lá no hospital, muitos mesmo. Depois eu posso contar sobre a rotina, né, como foi a questão da amamentação também, que é um desafio, né, e tomei muitos medicamentos e tô tomando ainda, né, vitamina e tudo mais, por conta do ferro, por conta dessa quantidade de sangue que eu perdi. Realmente foi muito complicado, mas Deus sempre esteve ali comigo o tempo todo. Como eu falei, né, eu não estava só, né, Deus estava comigo, graças a Deus mesmo, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui para contar, né, isso e nem para viver a vida com a minha filha, com meu marido. E é muito louco pensar que eu literalmente passei ali pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava comigo o tempo todo. E esse é o meu relato de parto. Eu acredito que todo mundo tem que viver a sua própria experiência. Eu não fui pela cabeça de ninguém, né? Pessoas falaram, porque meu parto cesárea foi horrível, foi difícil e tal. Se eu tivesse ido no parto normal, eu poderia ter morrido, porque a gente faz muita força, né? Sai muito sangue já normalmente, e pela quantidade e pelo que aconteceu, eu poderia realmente ter morrido ali. Então eu creio que foi de Deus mesmo eu ter escolhido a cesárea, né, de ter isso no meu coração. E eu lembro que eu falava muito pro meu marido, eu falava assim, olha, eu só vou ter parto normal se a bolsa estourar, se eu tiver com, tipo assim, 6 dedos de dilatação, tipo assim, daquelas que espirrou, saiu o bebê, sabe? Eu falava isso pra ele, porque caso contrário eu não queria de jeito nenhum, porque eu sabia que não era pra acontecer. Mas enfim, Deus preparou tudo, Deus cuidou de tudo, Deus esteve ali presente. E hoje estou aqui completando 1 mês e 5 dias, né, de vida da minha filha e uma nova vida para mim também, né? Falam que quando o bebê nasce, nasce uma mãe, e eu literalmente renasci. Assim, foi algo muito louco, muito forte. Deus falou muito comigo naqueles dias no hospital. Foi muito difícil, todo de tipo a nova rotina, né? Porque quando é recém-nascido a gente mal dorme, porque o bebê só fica ali e tal. E eu já tava muito mal, muito fraca, mas Deus me fortaleceu e tem me fortalecido. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo, eu quero trazer mais sobre a maternidade, né? Falar sobre a amamentação, sobre a rotina, sobre tudo, né? Porque eu acho que é legal a gente saber. Não que a gente precisa se basear na história, né? De fulano, ciclano. Eu quero que a minha vida seja assim, igual. Eu quero que o meu parto seja assim, igual o dela, né? Mas a gente trocar experiências, trocar as nossas histórias, vivências, e é isso. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um likezinho e é isso. Beijo!